Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniela Duarte, do Crânio Reforço Escolar, e hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos sobre polinômios. A nossa primeira aula, né, a aula 1, quais são os nossos tópicos de aula, né? Então, nós veremos o conceito de polinômios, exemplos, monômios, binômios e trinômios, como os termos são formados, não representam um polinômio, polinômio nulo, polinômio reduzido, polinômio a uma variável, polinômio completo a uma variável, grau de um polinômio e valor numérico de um polinômio. Lembrando, gente, que essa primeira aula é uma aula bem introdutória, tá? Uma aula que vai revisar esses conceitos gerais de polinômios, para que, enfim, a gente consiga entrar na nossa parte de operações de polinômios. Conceito de polinômios, né? Então, o que seria um polinômio? Toda expressão racional inteira, tá? Então, ó, deixa eu pegar aqui a minha caneta. Então, toda expressão racional inteira composta de um ou mais termos, isto é, de um ou mais monômios, é denominada polinômio, tá? E aí aqui a gente vai relembrar o que seria um monômio, um binômio e um trinômio, tá? Então, aqui eu tenho alguns exemplos, certo? E aí eu vou agrupá-los de dois em dois, tá? Nesse caso aqui nós temos apenas um termo, né? Aqui a gente tem apenas um termo, embora a gente tenha essa quantidade, né, de letras e a gente tem esse valor numérico aqui, a gente tem apenas um termo. E nesse caso aqui também temos apenas um termo. Então nós podemos chamar esses dois exemplos aqui de monômios, tá? Monômios. Por quê? Porque eles só têm um termo, ok? Nesse caso aqui, né, eu tenho um termo, dois termos, aqui eu tenho um termo, dois termos, tá? Então, aqui eu tenho dois termos. Então, quando eu tenho dois termos, eu chamo de binômios, certo? Porque eu tenho dois termos. Aqui eu tenho um termo, dois termos, três termos. E aqui também eu tenho um termo, dois termos, três termos. Logo, esses dois exemplos aqui são chamados de trinômios, certo? Então, isso aí é para relembrar, né, que o trinômio eu tenho três termos, um binômio eu tenho dois termos e um monômio eu tenho um termo, tá? E aí a gente tem uma observação, né, que polinômios com mais de três termos não recebem nomes específicos, tá? Vão receber o nome simplesmente de polinômio. Como os termos são formados? Então, os termos, né, de um polinômio ou de um monômio, né, porque o polinômio ele é formado por um ou mais monômios, como nós vimos no conceito. Ele é formado de coeficiente, que é a nossa parte numérica, e a variável, que é a nossa parte literal. Né? Em álgebra, né, que é o que nós estamos estudando, a gente vai falar muito em variável, tá? Então, a variável, não esqueça que é a nossa parte literal. E por que literal? Porque é a nossa parte que contém a nossa letra, que é justamente a nossa variável, tá? E aí aqui eu trouxe esses quatro exemplos, tá? Para a gente dizer quem é o coeficiente e quem é a parte literal. Você pode pausar esse vídeo agora, tá? E tentar resolver esses exemplos. E depois você pode continuar o vídeo e conferir as suas respostas, tá? Vamos lá? Então, aqui, né, Dani, quem é aqui o meu coeficiente? Então, o meu coeficiente, lembrando que é a parte numérica, então, quem é a parte numérica aqui? É o 6, tá, gente? Não confunde, não pode somar, tá? Aqui os expoentes da minha parte literal, tá, gente? Isso aqui não posso somar, tá? Eu já vi alguns momentos, alguns alunos fazendo isso, não pode. A gente vai ver mais à frente a parte de operações, tá? E aí a gente vai rever essa parte de operações um pouco com aquela parte de potenciação, tá? Para vocês revisarem, que potenciação vocês iniciaram no sexto ano, viram também um pouco no sétimo ano, e esse conteúdo aqui de polinômios é um conteúdo do oitavo ano.
Quem é a nossa parte literal? A nossa parte literal seria justamente x ao quadrado, y ao cubo, tá? Nesse próximo exemplo aqui, eu tenho a representação de uma fração, tá? Nesse caso aqui, meu coeficiente é um valor fracionário. Eu posso reescrever isso aí dessa forma, tá? Colocar aqui na frente 1/5 de x, y ao cubo, z à quarta, tá? E aí fica fácil, né, de enxergar. Se eu não estava conseguindo ver aqui, eu consigo enxergar aqui. Então, quem é o meu coeficiente? Meu coeficiente é justamente 1/5, né? E a minha parte literal é x, y ao cubo, z à quarta, tá bom? Nesse exemplo aqui, a gente tem apenas um número, apenas uma parte numérica. Isso aqui, Dani, é um monômio? Sim, gente, é um monômio. O monômio ele também pode ser representado apenas pelo meu coeficiente, tá? Então, quem é o meu coeficiente? É o meu 5. E a minha parte literal não existe, tá? Então, não existe aqui a minha parte literal. Nesse outro exemplo, Dani, eu tenho só a parte literal? Não, gente, eu não tenho só a parte literal. Por quê? Porque o número 1, tá? Quando ele está multiplicando uma variável, ele pode ser suprimido, tá? Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever 1 vezes x ao quadrado, tá? Então, quem é o meu coeficiente? Meu coeficiente é 1. E a minha parte literal é justamente o meu x ao quadrado. Tudo bem por aí? Tranquilo? Vamos lá. O que não representa um polinômio, tá, gente? Então, isso aqui, ele não representa um polinômio. Por que não representa um polinômio? Porque isso aqui é uma expressão fracionária. Como assim, Dani? Eu não tinha um exemplo lá atrás que era com a fração? Não, gente, naquele caso eu não tinha a minha parte literal, tá? Como uma expressão fracionária. Isso aí é o mesmo que eu escrever 1 sobre x elevado ao cubo. Veja que lá eu não tinha isso, tá? Lá eu tinha uma parte numérica fracionária e não a minha variável, né, como uma expressão fracionária. Próximo. Raiz de 3x. Eu posso ter isso aqui é um polinômio? Não. Por quê? Porque isso aqui é uma expressão irracional. Expressão irracional. Dani, mas você não tinha colocado um exemplo lá atrás que era raiz de 2y? Gente, esse exemplo aqui é totalmente diferente desse, tá? Veja que aqui eu tenho a raiz de 2 vezes o meu y fora. O y, ele não está dentro da raiz. Se eu tivesse isso aqui, eu não teria um polinômio, ok? Nesse caso aqui, tá? É bem parecido com esse, só que no caso aqui eu tenho duas variáveis, né? Também não representa um polinômio. Por quê? Porque é uma expressão algébrica. Expressão algébrica irracional. Certo? Como o lá de cima, tá? Só que aqui eu tenho, no caso, uma expressão algébrica. Tudo bem, gente? Até aí tudo tranquilo? Polinômio nulo, tá? Polinômio nulo é aquele em que todos os coeficientes são iguais a zero, tá? Então, se o teu professor colocar assim na prova, represente um polinômio nulo de grau tal, né? A gente vai ver ainda, né? Que ainda é um conceito que a gente vai ver de grau de um polinômio. Mas aqui, no caso, eu tenho um polinômio de quarto grau, tá? Só adiantando aqui, eu tenho um polinômio de quarto grau. A gente vai ver mais detalhadamente isso aí mais lá na frente. Então, se o professor disser, represente o polinômio nulo de quarto grau, então você vai representar todas as minhas variáveis, né, com o meu coeficiente zero. Tudo bem? Polinômio reduzido, né? Polinômio reduzido, no caso aqui, eu tenho um polinômio não reduzido, tá? Aqui é um polinômio não reduzido. E a gente vai reduzir agora esse polinômio, tá?
Aqui, no caso, a gente está representando um aqui não reduzido. Então, como é que a gente vai reduzir esse polinômio? A gente vai ver, gente, a nossa variável, a nossa parte literal, que seja igual nos dois, tá? E aí a gente vai juntar eles, tá? Para a gente conseguir reduzir. Então, por exemplo, eu tenho esse 3x ao quadrado y e eu tenho, 5x ao quadrado y, né? Deixa eu mudar a cor aqui da minha caneta para ficar legal. Aqui eu tenho y ao quadrado x. Quem é o meu outro y ao quadrado x? Está aqui, né? E eu tenho aqui, vou botar de vermelho, apenas uma parte numérica. Tudo bem? Então, vamos organizar aqui para a gente fazer. Vou pegar minha canetinha roxa. Então, eu vou agrupar esses dois aqui, tá? Então, eu vou reescrever, tá? A parte do meu coeficiente, tá? Entre parênteses, e repetir a minha parte literal, tá? Ou a minha variável. Por quê? Porque elas são iguais, tá? Então, é a mesma coisa. Então, eu vou somar os dois, né? Porque aqui, ó, tá o sinal de positivo e aqui também, como não aparece o sinal, também é positivo, né? Então, 3 ou mais 3 mais 5, x ao quadrado y, né? Mais, deixa eu pegar aqui a canetinha laranja. Então, aqui, ó, também vou escrever entre parênteses, né? Esse aqui é menos 1, né? Então, eu tenho menos 1, né? E aqui eu tenho menos 2, né? Menos 1, menos 2. O quê? Y ao quadrado x, né? Mais o meu 3, ok? Vamos lá. Então, como é que fica aqui? Mais 3 mais 5 vai dar o quê? Mais 8. 8x ao quadrado y, né? Aí, vamos aqui. Menos 1 menos 2 vai dar quanto? Vai dar menos 3y ao quadrado x mais 3, certo? Então, agora, gente, eu tenho aqui o meu polinômio na forma reduzida, tá? Então, esse aqui é o meu polinômio reduzido. Eu agrupei os termos semelhantes e reduzi esses termos para escrever ele de uma forma reduzida, certo? Ele mais simplificado. Tranquilo, gente, até agora? Vamos lá. Polinômio a uma variável é o que apresenta apenas uma variável e é escrito segundo a ordem decrescente dos expoentes das potências dessa variável, tá? Então, gente, prestar atenção que a gente vai ter uma ordem decrescente, tá certo? Então, aqui, ó, nesse caso, eu tenho esses dois exemplos, tá? E eu não estou na ordem decrescente. Então, eu coloquei assim de propósito para que a gente possa organizar. Então, aqui também, nesse momento, você pode pausar esse vídeo e você pode tentar organizar na forma decrescente, tá? Em relação aos seus expoentes, das suas potências. E aí, você vem e confere a resposta, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, quando a gente diz em ordem decrescente, então a gente vai pegar o maior, a maior, né, potência aqui para menor, né? O maior expoente da minha potência para menor. Então, o maior aqui vai ser x à quarta, né? Lembrando que ele é positivo, então a gente não precisa colocar o mais na frente, né? Então, vai ficar x à quarta. Quem é o próximo? Aqui, ó, menos 3x ao quadrado, né? Menos 3x ao quadrado mais 2x mais 4, tá? Vejam, gente, que esse polinômio aqui, né, ele é um polinômio incompleto, né? Eu não tenho um polinômio completo. A gente já vai ver abaixo que seria um polinômio incompleto. E aqui, ó, vamos lá. Quem é o maior aqui é a elevado a 10, né? A elevado a 10ª potência. Depois, temos o meu menos 5 à quarta. Em seguida, menos 3a ao cubo e depois mais 2a, ok? Tranquilo? Certo. E aí eu já tinha comentado sobre o polinômio incompleto a uma variável.
Só falando aqui, né, retomando aqui, veja que todos estão na mesma variável. Aqui eu estou na minha variável x e aqui eu estou na minha variável a, tá? Então, aqui, ó, o polinômio incompleto é uma variável. É o polinômio que, escrito na forma reduzida, não apresenta uma ou mais potências da variável que completam a sequência dos expoentes. Então, ele está incompleto, ele está faltando uma ou mais alguma das potências, tá? Não sei se vocês lembram no polinômio nulo que a gente fez, né? Escreveu todos os polinômiozinhos ali completos. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Só que aí, primeiro, a gente vai organizar, né? A gente vai verificar se ele está na ordem decrescente. Ó, veja que aqui a gente está na ordem decrescente. Então, aqui a gente já pode fazer, tá? Se você quiser também, pausa o vídeo, tá? Para você tentar fazer e aí depois vem conferir, tá? Então, quem é que está faltando aqui? Veja que eu tenho x ao cubo menos 3x ao quadrado, né? Então, veja, gente, está faltando quem? Está faltando o termo x, né? Então, eu vou colocar mais 0x mais 1, tá? Então, aqui eu estou com o meu polinômio completo, certo? Nesse caso aqui, desse exemplo, né, eu não estou inscrito na forma decrescente. Então, primeiro eu vou escrever ele na forma decrescente, que vai ficar x à quarta mais 2x, né? E aí, quem é que está faltando, né? Então, x à quarta, a gente começa com x à quarta. Veja que eu não tenho meu termo ao cubo nem ao quadrado aqui, não tenho também a minha parte do meu coeficiente apenas, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou ficar mais 0x ao cubo, mais 0x ao quadrado, mais 2x mais 0, tá? E aí, agora eu tenho o meu polinômio completo, certo? Tranquilo? Então, se o seu professor colocar uma questão, né? Complete o polinômio, né? Então, ele deu esse exemplo aqui, e aí você vai completar de que forma? Colocando os termos que estão faltando, ok? Grau de um polinômio, tá? Então, o que é o grau de um polinômio? Então, o grau de um polinômio não nulo é dado pelo seu termo de maior grau, tá? Então, veja, maior grau, a gente vai observar quem é o maior grau, sendo definido pela soma dos expoentes das variáveis dos termos, tá? Então, a gente vai definir ele a partir da soma dos expoentes das variáveis do termo, ok? Então, a gente vai ter que observar um a um, né, cada termo, para que a gente veja qual é o grau, né, do meu polinômio ali. Então, qual é o grau aqui desse polinômio, no caso desse monômio, né? A gente vai analisar termo a termo. Qual é o grau desse monômio? Então, esse monômio aqui, eu vou puxar para baixo para ficar organizadinho. A gente vai somar os expoentes das variáveis. Então, aqui, ó, 4 mais 2. 4 mais 2 dá quanto? Dá 6. Então, ele é de sexto grau. Então, esse aqui, né, é um termo de sexto grau. Tranquilo, né, gente? Vamos para o próximo. Aqui, ó, quem são os meus expoentes? São 3 e 6. 3 mais 6 dá 9. Então, aqui é nono grau, tá? Então, esse é um termo de nono grau. E esse aqui, gente? Esse aqui é 3 mais 2, é isso? Não, né? No caso aqui, ó, eu tenho o 1 aqui, tá? Por quê? Porque sempre que eu tiver o expoente 1, eu não preciso colocar. Então, vou somar 3 mais 1, 4, mais 2, 6. Sexto grau. Aí, ele disse aí para mim que é o quê? O termo de maior grau. Quem é o maior grau? É esse, né? Esse aqui não é o maior? Então, eu vou dizer que o meu polinômio é de nono grau. Tranquilo, gente? Tudo bem? Vamos para o próximo exemplo. Acho que vocês já estão craques, né? Já devem estar sabendo de tudo. Deixa eu puxar aqui para baixo. Lembrando que a gente vai somar os expoentes, tá? E não o valor do meu coeficiente, tá? Então, aqui, ó. 3 mais 2, 5, mais 5, 10. Então, aqui é 10º grau. Esse aqui,
Esse aqui vai ser 1, né? A gente já viu ali. 1 mais 3 vai dar quanto? Quarto grau. Nesse outro, nós temos 2 mais 8. Décimo grau também, né? E nesse último termo aqui, nós temos 1 mais 4. Vai dar 5. Mais 4 vai dar 9. Nono grau. Então, esse é o maior e esse aqui também, né? Então, meu polinômio vai ser de que grau, gente? Vai ser de 10º grau, ok? Tenta praticar, tá, pessoal? Tenta refazer esse exemplo aqui e conferir para você ver se não resta dúvida, tudo bem? Valor numérico de um polinômio. Ache o valor de y para x igual a 3, dado o polinômio y igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 1. Valor numérico de um polinômio que é simplesmente a gente substituir, né, na nossa variável o valor numérico que está sendo atribuído. E aí a gente vai encontrar quanto é que vale esse polinômio. Então, meu polinômio é representado pela letra y igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 1, tá? Se você quiser, pausa esse vídeo aqui, tenta resolver e depois vem conferir. E aí ele diz que meu x é igual a 3, então sempre onde tiver x eu vou substituir pelo valor 3, tá? Então vamos lá, então y vai ser 2 vezes, entre parênteses, x vale quanto? 3, fecha parênteses entre ao quadrado, né? Menos 3 vezes, parênteses, x vale 3, fecha parênteses, mais 1. Então, y vale quanto, né? Só para a gente revisar aqui uma expressão, né? Então, o que a gente vai resolver primeiro? O valor, né? Que a gente está com o expoente aqui, tá? Nesse caso, e aqui a gente vai resolver essa multiplicação. Então, vamos repetir 2 vezes, 3 ao quadrado vai ser 9. Menos 3 vezes 3 vai ser menos 9 mais 1, tá? E aí, agora, o que a gente vai resolver? A gente vai resolver aqui, ó, essa multiplicação, né? Então, 2 vezes 9 vai dar 18, menos 9 mais 1. Quanto é 18 menos 9 vai dar 9, né? 9 mais 1 vai dar 10. Então, o valor numérico do meu polinômio com x igual a 3 vale 10. Tranquilo? Próximo. Considerando o polinômio p de x igual a 5x menos 4, calcule o seu valor em cada alternativa. Então, a gente tem 3 alternativas aqui, tá? Então, quando p for 0, então a gente vai colocar p de 0 vai ser igual. Então, onde tiver x, a gente substitui por 0, tá? Então, eu sei que é 5x menos 4. Então, vai ser 5 vezes 0 menos 4. P de 0 vai ser 5 vezes 0, 0 menos 4. P de 0 igual a menos 4. Tranquilo? P de 8. Então, P de 8 vai ser, onde tem x, eu coloco 8, né? 5 vezes 8 menos 4. P de 8 vai ser igual. 5 vezes 8 é 40, menos 4. P de 8 vai ser igual a 36. E aqui ele está dizendo, determine A se P de A igual a 41, tá? Então, meu P de A vai ser igual a 41. Então, P de A... Opa! P de A igual a 41, tá? Então, eu sei que aqui vai ser 41. E onde tiver x, eu vou chamar de A. Então, 5 vezes A menos 4, tá? Isso aqui eu também posso escrever ao contrário, tá, gente? Eu posso escrever também 5 vezes A menos 4 igual a 41. É a mesma coisa, tá certo? E aí, como é que vai ficar? Aqui vai ficar 5A
Esse menos 4 vai para o outro lado positivo, né? Então, vai ficar 41 mais 4. 5A igual a 45. A vai ser igual, esse 5 está multiplicando, passa dividindo, né? 45 dividido por 5. Então, meu A vale quanto? 9, né? 45 dividido por 5 é igual a 9. Então, gente, esse é o assunto que a gente tem para a nossa aula 1, tá? A gente terminou por aqui. Eu quero agradecer a você que assistiu esse vídeo. Na próxima aula, na nossa aula 2, nós iremos iniciar a parte de operações com polinômios, onde nós vamos estudar adição de polinômios, subtração de polinômios e veremos também o conceito de polinômio oposto, tá? Muito obrigada por assistir esse vídeo. Aproveita e compartilha o vídeo com seus amigos que estão estudando esse conteúdo também para que eles possam revisar, tudo bem? Vejo você na próxima aula. Tchau, tchau!